Olá, candidata, olá, candidato da Unicamp. Vem cá, você vai criar vergonha na sua cara e você vai ler o Seminário dos Ratos. Primeiro, que a Lígia merece. E segundo, que tem 14 páginas. E é um conto sensacional, tá bom? Vamos falar um pouquinho da Lígia. A Lígia é uma escritora paulista e publicou este livro em 1977. 77, temos em plena ditadura, de 64 a 85. A noite que durou 21 anos. Tem um vídeo depois, assiste no YouTube. A noite que durou 21 anos. Se você guardar isso, 21, 64 até 85. Tá certo ou não? Muito bem. Meninos, vamos lá? A Lígia vai fazer uma alegoria política. Esses ratos, você viu aqui pela imagem inicial, que não é um rato só, rato animal, né? É outro tipo de rato, tá certo? E ela fez uma alegoria política usando o chamado realismo mágico ou realismo fantástico. O que é realismo mágico ou realismo fantástico? É uma tendência latino-americana. Anos 70, Brasil, Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, todo mundo submetido a ditaduras militares. O que os escritores faziam para enganar a censura? Começaram a criar histórias malucas, mas que de malucas não tinham nada, para poder enganar a censura. Vamos voltar no tempo? O censor do jornal era fácil. O jornal você lê em 2 horas. Então ele lia o jornal, isso aqui não pode, não pode, não pode, não pode. Tá certo? Tanto é que todo mundo sabe. Como é que o Estadão, né, o jornal Estado de São Paulo, falava para os seus leitores, indicava para os seus leitores que tinha sido censurada? Ele colocava no lugar receita de bolo ou os Lusíadas. Tá certo? Você abriu o caderno de política e lá, bolo de cenoura. Você sabia que a notícia foi censurada. O censor da gravadora trabalha até gostoso, você concorda? Ouvir música o dia inteiro. Falou palavrão, proíbe, falou mal da igreja, proíbe, falou mal do governo, proíbe. Nesse momento que tem que surgir os grandes compositores, para enganar com metáforas os censores. Agora, e o censor da editora? Pilhas e pilhas e pilhas de livro para ele ler. Você concorda? Pilhas e pilhas e pilhas. Então o que acontecia? Ele começava a ler a história, que história maluca, e deixava passar. E muitas vezes essa história maluca era contra o governo. Tá certo? Então o que acontece? Essa tendência latino-americana, um dos grandes nomes é Gabriel Garcia Marques. Tá bom? Muito bem. Estamos em São Paulo. E como é que eu sei que estou em São Paulo? Porque nós vamos encontrar os funcionários da RATESP. Num sítio isolado, e vai ter um congresso. Tá certo? O 7º Seminário dos Roedores. O 7º Seminário dos Roedores. E aí 2 personagens ficam conversando. O chefe das relações públicas e o secretário de bem-estar público e privado. Curiosidade, né? O secretário de bem-estar está doente, ele está com gota. Então ele não consegue calçar um dos pés do sapato, está de chinelo. Então ele esconde que ele morre de vergonha disso. O chefe das relações públicas é jovem, tá certo? Como ele é jovem, mas tem um problema de audição. Ainda bem que ele tem um problema de audição, porque aí ele não ouve, não entram na mente dele, não fazem a cabeça dele. Este aqui não vai conseguir fazer a cabeça dele plenamente, porque ele ouve mal. E todo mundo sabe que os olhos são a porta da alma. Olha como ele tem os olhos dele são brilhantes, os olhos dele são inocentes, os olhos dele sorriem. Então este rapaz ainda não foi contaminado por essa treva, por essa névoa que cercava já o secretário de bem-estar público e privado. Tudo bem? Ou ele é sensível, então ele está responsável por organizar quem está chegando no congresso. Ele começa a colocar as pessoas no quarto pela cor do quarto. Que ele fala assim, essa cor tem a ver com a pessoa. Então ele é sensível, ele tem olhos que brilham, que sorriem, ele não ouve todo mundo. E o mais bacana de tudo isso, ele ouve Chico Buarque de Holanda. Tem uma hora que ele vai citar a música Gota d'Água. Veja só meu coração, né? Deixa em paz meu coração, que ele é o copo até aqui de mágoa. E qualquer desatenção, faça não. Pode ser a gota d'água, pode ser a gota d'água, pode ser a gota d'água. Depois coloca no YouTube Bibi Ferreira cantando Gota d'Água, que é de uma peça do Chico Buarque de Holanda. E todo mundo sabe que Chico Buarque de Holanda se posicionava contra o regime militar. Tudo bem? Então este rapaz, ele ainda não foi totalmente contaminado, ainda que ele esteja sendo treinado, porque ele sabe falar espanhol. E por que ele sabe falar espanhol? Porque ele passou por Buenos Aires e Santiago. Chile e Argentina, 2 lugares da ditadura. E você sabe que os militares trocavam informações naquela época. Então ele está sendo treinado, né, para ser um futuro político. Por isso aqui. Mas graças a Deus ele tem má audição. Isso vai salvá-lo, pelo menos do nosso ponto de vista. Tá certo ou não? Já o secretário de bem-estar é um homem velho, conservador, tradicional e participou da Revolução de 32 e do golpe de 64. Ele chama o lugar onde eles estão de quartel-general. Então está bem claro que ele está ligado à mentalidade militar. Tá certo? Acho que já está ficando claro, né? Que a FUVEST, que é a Unicamp, provavelmente vai aproximar esse livro do pensamento do Nelson Rodrigues, fazer uma oposição entre o Nelson Rodrigues e a Lígia Fagundes Telles, Cabra Vadia com o Seminário de Ratos, tá bom? Muito bem. O que acontece é o 7º Congresso Seminário dos Roedores. Podíamos parar logo de cara aqui, dos roedores. Dos roedores é para resolver o problema dos ratos ou quem está no seminário é rato?
Hã? Quem são os roedores? Quem está no seminário ou quem vai para atacar o que vai acontecer no seminário? Concorda comigo? Então olha lá, né? Então quem está nesse seminário? São conservadores. Por exemplo, o diretor das classes conservadoras armadas e desarmadas. Tá certo? Que está sempre com uma roupa de veludo verde. O verde já remete ao militarismo, concorda comigo não? E tem convidados americanos. E todo mundo sabe, você vai assistir depois no YouTube um vídeo chamado A Noite, que durou 21 anos, que há uma forte, né, crença de que houve uma intervenção americana no golpe militar de 64. Tá certo ou não? Tudo bem? Muito bem. O que acontece então? Esse diretor, o cara do bem-estar, ele tá louco da vida, por causa da imprensa. Porque a imprensa tá falando um monte de bobagem na cabeça dele. A imprensa de esquerda, né? E ele tá muito nervoso porque ele não quer a presença dos americanos. Porque você sabe que muitas vezes o nacionalismo, né? O regime militar, o militarismo tinha a ver com o nacionalismo, um orgulho de ser brasileiro. Brasil, ame-o ou deixe. Ele fala, os ratos são nossos, nós temos que achar a solução dos nossos ratos. Que absurdo, que veio gente fora. Ele tá nervoso com essa situação. Tudo bem? Porque em geral os conservadores são nacionalistas, certo? Muito bem. Aí o que acontece? Ele não está feliz porque a imprensa está falando um monte de coisa. E ele começa a chamar a imprensa de marrom, de esquerdista, tá certo ou não? E por que a imprensa está reclamando? Entre outras coisas, porque o lugar que eles estão é isolado do resto da população. É um lugar luxuoso, tem piscina, eles vão de jatinho, vai ter lagosta, orquídea. Resumindo, você pega, né, a cúpula, se separa do povo. Parece Brasília, né? Que foi feito lá longe para ninguém fazer protesto. Concorda? Que se a capital do Brasil fosse São Paulo ou Rio de Janeiro, a situação era diferente? Imagina o Congresso Nacional no Rio ou em São Paulo. A pressão popular em cima. Tá lá em Brasília, longe de todo mundo. Fizeram de propósito Brasília longe por causa disso. Então o que acontece? Né? Ele começa a ficar nervoso. E aí vai ter vinho da safra do Pinochet. Pô, mais explícito, impossível, tá certo? Não, a Lígia não escondeu nada, que tá bem explícito qual é a posição dela em relação ao que estava acontecendo nos anos 70. Concorda? Muito bem. Ele tá louco com a imprensa, essa imprensa, né, que é de esquerda, que não sei o que lá, e aí o Mário fala, vamos soltar uma notícia, né, sem muitos detalhes, enfatize apenas isso, que os ratos já estão sob inteiro controle. É mentira, 7º congresso, 7º seminário, resolveram nada. Uma tal de fake news, você conhece uma tal de fake news, não conhece? Deixa pra lá. Muito bem. E no final do conto, os ratos vão atacar. Ele começa a ouvir o chefe do bem-estar, ele ouvia barulhos que o rapazinho não ouvia. E aí no final, realmente, efetivamente, os ratos vão atacar a casa. Mas aí eu não vou contar o que vai acontecer, porque senão você não vai ler o conto, tá bom? Depois, quem é do SEB tem lá o resuminho e nós vamos ter palestra. Faça a leitura que você vai adorar, o final é surpreendente. Um abração, tchau, tchau.